explicar para as pessoas, né? Muita gente não sabe o que está colocado em risco. E eles, Rafa, inclusive tem chamado de nova previdência, né? Para evitar esse termo reforma, porque a gente já tem conseguido bater muito nesse termo reforma. Pode comentar um pouco aí sobre o que as pessoas, na verdade, não sabiam, né? Que é muita desinformação hoje. Bom, hoje, para você ver, a reforma como foi colocada é muito penosa, principalmente para as mulheres. E as mulheres, no ato, lá em Cabiúna, você via conversando, eram as que mais estavam preocupadas com o seu futuro, nesse sentido, porque é uma mudança muito radical. Todos nós sabemos que as mulheres têm dupla, tripla jornada, além da que exerce no seu local de trabalho, mas fica uma dúvida acerca de como que vai ser daqui para frente, como que eu vou me aposentar, como que eu vou ficar tanto tempo contribuindo sem saber sequer se eu vou conseguir ter direito a uma aposentadoria. E para os homens fica um posicionamento e uma preocupação, inclusive se faltar, se acontecer de ter um falecimento, essa regra que está sendo colocada, dependendo do número de dependentes, cai o valor a ser recebido. Caso de pensão, né? Caso de pensão por morte. Por morte. São situações que, quando você vai vendo, vai colocando todos num cenário de insegurança muito grande. E esse ato, realizado também pelos trabalhadores rurais lá em Casimiro de Abreu, você vê que os trabalhadores rurais, que são aqueles que trabalham, que ficam na luta da terra, faça chuva, faça sol, estão muito mais expostos fisicamente e estão considerando como praticamente se fosse a mesma coisa de trabalhar no escritório, no ar-condicionado, e achando que vai sobreviver da mesma forma. Pior, e tal. Tem que ter uma contribuição mínima obrigatória de 20 anos. Sim. Antes, se conseguia provar que era trabalhador rural por uma carta da Confederação dos Trabalhadores Rurais. Tinham outras formas de fazer essa comprovação. Hoje não. Hoje vai ter que provar a contribuição em cima do trabalho. Então, é um absurdo. Eu tenho uma leitura que acho que pela primeira vez na história do país nós temos um presidente que é a cara da elite brasileira, mas assim, de maneira mais transparente impossível. Esse cara tem a cara do que é a elite brasileira. Os donos do poder. Mas fala, Gui, a gente costuma falar elite brasileira, a gente de uma certa forma já tem um diálogo. Deixa claro para o povo, assim, o que é que você considera a elite brasileira? Olha, Quem é a elite essa reforma da brasileira? Previdência, eu acho que ela é importantíssima porque ela explica isso de maneira muito clara. Se for pegar essas mentiras que são contadas na mídia, de que a Previdência está quebrada, se a gente pegar os 100 maiores devedores da Previdência Social, são as grandes empresas. Outra questão, os moldes da Previdência que está sendo montada, essa questão da capitalização, no final das contas, você está o quê? Privatizando a Previdência Social, a Seguridade Social para os bancos. Essa é a verdadeira elite. Eles são os donos do poder. Os banqueiros, os grandes empresários, os grandes latifundiários. Esses caras são que mandam no país. Esses políticos que aparecem aí nesse caso, eles nada mais são do que lacaios da fração monetária que manda no país. Então, qualquer papel higiênico sujo que os bancos mandarem para o Congresso, esse pessoal vai assinar. Então, a reforma da Previdência nada mais é do que acabar com a Previdência e Seguridade Social no país e entregar isso para os bancos. Resumindo, e aí, não duvido, Teseu, que depois da reforma da Previdência venha uma reforma fiscal com tremendas, gigantescas isenções para essa turma que deve o Estado brasileiro. A gente já estava até ontem conversando, né, na reunião de diretoria que nós tivemos aqui no sindicato, sobre justamente esses pontos, né? Em discutindo, não, vamos ver uma proposta alternativa para a reforma da Previdência. Na verdade, não tem proposta alternativa. A Previdência ela pode ter o papel social que ela já tem hoje. Então, na verdade, Rafa, só de desoneração no ano de 2017, do ano de 2018, a gente não conseguiu essa informação, foram 282 bilhões de reais que deixaram de entrar, não foi para qualquer cofre do governo, não, para a Seguridade Social. Então, isso demonstra muito bem porque
na verdade, não tem que ter reforma, tem que acabar com esse monte, que devia ser tabelado, né? Quanto que a empresa teve de benefício, de isenção fiscal, quanto que ela teve de lucro, quanto que ela está gerando de emprego, de renda, enfim. Sim. E na verdade isso não é feito. Simplesmente se quer desonerar mais ainda as empresas e dar lucro para o patrão, né? Se você for pegar, Teseu, por exemplo, os grandes exportadores de soja lá do centro-oeste brasileiro não pagam 1 centavo de INSS para os seus trabalhadores. Se você for pegar o texto que foi colocado agora, coloca posição, por exemplo, o regime de capitalização. Coloca que vai ser construído em cima do que o trabalhador colocar. Mas hoje, o trabalhador coloca e o patrão também tem que ir e colocar tem que contribuir para a Previdência também. E está simplesmente tirando o lado do patrão, achando que é o trabalhador que não paga. A gente, todo mundo aqui, é descontado todo mês, querendo ou não, é descontado no contra-cheque desse valor. E muitas dessas empresas descontam do nosso contra-cheque e não repassam para o INSS. Embolsam essa grana, simplesmente roubam o nosso dinheiro e coloca e aumenta o seu lucro. E agora chega na reforma, em nenhum momento o governo coloca, não, vamos cobrar as dívidas das grandes empresas. Se cobrar as dívidas das grandes empresas, 600 bilhões. Praticamente acaba com o déficit da Previdência. É muito mais, por exemplo, só para a gente... do que, para a gente fazer uma reflexão, do que essa merreca que a Lava Jato se vangloria de ter recuperado. Esse é o verdadeiro roubo, essa é a verdadeira corrupção, as grandes isenções fiscais. Os caras, em resumo, os caras elegem deputados e senadores para colocar lá no governo e dar isenção fiscal para eles. Em resumo, é isso. E ainda para atacar ainda mais os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores, colocou nesse texto da reforma um ponto que não tem nada a ver com a Previdência, que é o quê? Acabar com a multa de 40% do fundo de garantia se o patrão resolver demitir o trabalhador. Não tem nada a ver com Previdência isso. Simplesmente é o complemento da reforma trabalhista. É o complemento da reforma trabalhista. Mais uma vez, só vendo o lado da empresa e para o trabalhador ficando cada vez mais difícil e ficando mais exposto, com menos dinheiro, com menos comida na mesa. E a tendência é, se nós não reagirmos logo, não começarmos as mobilizações, isso via ser aprovado na íntegra, como está colocado, e também sendo o futuro dos nossos filhos, que não vai próximas gerações, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Tem até um videozinho aí do companheiro Normando, que ele fala justamente sobre essa, dá um destaque nessa situação. O pessoal pode colocar aí. Boa noite a todos. O que a gente pode destacar de mais lesivo na reforma da Previdência, lendo a PEC e o material de propaganda que o governo Bolsonaro com o qual o governo Bolsonaro vai tentar convencer os trabalhadores, é a perversidade da instituição do regime de capitalização. Fora isso, existem inúmeros prejuízos pontuais e específicos para os petroleiros empregados da Petrobras. Por exemplo, a aposentadoria compulsória afastando do trabalho, interrompendo o contrato de trabalho compulsoriamente e liberando a Petrobras liberando todos os empregadores de pagar a multa do FGTS na rescisão dessa aposentadoria forçosa. Então, são marcos que devem ser destacados, mas, sobretudo, insisto, o regime de capitalização é o mais lesivo que há aos trabalhadores e deve-se levantar a discussão. Previdência é um direito humano ou é mercadoria, ou é lucro para ser explorado pelas empresas privadas de capitalização, inclusive os bancos que o senhor Paulo Guedes representa? O Normando traz uma reflexão muito lúcida da realidade, né? Que a Previdência Social, na verdade, não é para dar déficit ou superávit. A Previdência Social, ela tem um caráter social. Ela é justamente para dar o mínimo de dignidade para a população. Então, dentro dessa lógica, o que eles querem mudar é justamente isso. Quando eles chamam de nova Previdência do país, eles querem paralelamente implementar esse regime de capitalização. Foi feito no Chile isso, né, Guilherme? Com certeza, na época do governo Pinochet. E eu sugiro às pessoas que procuram na internet
como é a terceira idade hoje no Chile. O Chile é um dos países com maior taxa de suicídio na faixa etária dos idosos. É um país onde a pessoa se aposenta e você tem uma precarização na terceira idade, que é um crime. A pessoa trabalha a vida inteira e aí quando você vai descansar, passar o seu conhecimento para sua família, ser aquele esteio familiar, a pessoa que vai mostrar para as futuras gerações o que foi a vida, você é obrigado a trabalhar até a morte. Volto a dizer aqui, é a volta da escravidão. Tinha um PL da escravidão, que era aquele do Sandro Mabel. A gente falava o PL da escravidão que ele flexibilizava a questão da terceirização. E, na verdade, no governo Temer foi aprovado um projeto de terceirização muito pior do que aquele do Sandro Mabel. E o reflexo disso, Gui, é que hoje, com a reforma trabalhista, esses ataques, enfim, tudo que está acontecendo, aqui na Petrobras, os trabalhadores terceirizados, em todos os contratos que estão sendo feitos até daqui para frente, a família dos trabalhadores não tem mais direito a plano de saúde. Essa é a nova era aqui na Petrobras. O trabalhador terceirizado da Petrobras, que por sinal hoje é um número maior do que o número de trabalhadores próprios, eles não vão ter mais o direito a minimamente dignidade do plano de saúde. Rafael, tem mais alguns critérios sobre isso? Pode comentar um pouco? Não, para quem está aí nos ouvindo, como que era até então, né? A Petrobras tinha responsabilidade social, colocava como cláusula contratual de que as empresas tinham que fornecer plano de saúde para o funcionário e para todos os seus dependentes, né? Filhos, esposas e maridos. Agora acabou isso, né? Ela só é obrigada, agora, como está sendo colocado hoje, de ter somente para aqueles contratos com duração maior que 1 ano. Como se a pessoa escolhesse o prazo para poder ficar doente ou não, né? Como se um acidente pudesse ser evitado com 1 ano de duração ou não. E dependendo até mesmo da classe de risco que for a sua atividade. Se for uma atividade de escritório, fala que nunca precisa ter. Se for uma atividade de mais risco, aí coloca um plano de saúde. Mas, de qualquer modo, somente para o seu funcionário, excluindo os seus dependentes. E hoje, inclusive, muitas empresas terceirizadas, e isso é bom a gente denunciar, têm colocado, inclusive, como critério de demissão aqueles trabalhadores que têm mais dependentes. Se o Guilherme aqui... Não, ó, Guilherme, você tem 3 filhos, entre você e o Teseu que tem nenhum, eu vou te demitir porque você tô tendo que pagar mais plano de saúde para você. Esse critério você ia ser o primeiro, hein, Rafa? 4 filhos, a empresa ia colocar você na linha de corte logo. E é um absurdo, né, pessoal? A gente passou por um período onde os trabalhadores no sistema, no setor petróleo, se escolhia, há 5 anos atrás, o trabalhador, fosse ele Petrobras, terceirizado, se o cara quisesse sair da Petrobras e para o setor privado ganhar mais dinheiro, ele ia. Se ele quisesse ser do setor privado e ir para a Petrobras, ele fazia um concurso e entrava na Petrobras. E hoje o que a gente vê é destruição. Então, as consequências dessa nova era são essas. Hoje, um dos grandes culpados na nossa visão, que trouxeram todas essas mazelas, é ministro de governo desse governo. Então, é isso. A gente tem feito essa luta de forma muito veemente e tem conversado, né, Guilherme? Inclusive, uma das conversas que a gente tem tido muito com os trabalhadores aqui, que ficou uma certa divisão, o trabalhador terceirizado achando que o projeto não, na verdade que o Bolsonaro nem projeto tem, né? Mas o discurso do Bolsonaro era melhor, enfim, tiveram esperança, o governo Bolsonaro, o pessoal próprio teve uma esperança maior no Haddad, no Ciro, um governo mais de esquerda, e na verdade a gente já tinha uma noção disso. E a gente tem pedido para as pessoas acalmarem os ânimos nesse momento, porque quando passa a reforma da Previdência prejudica todo mundo. Comenta um pouco aí, por favor, Gui. Olha, Teseu, eu fiz inclusive esse discurso hoje no aeroporto. Para mim, né, eu tenho 39, vou fazer 39 anos agora. O meu avô faleceu ano passado com 92 anos. A gente conversava muito, ele viveu a Era Vargas. Mas para mim, tudo que eu já estudei, o Brasil vive um dos seus piores, se não o pior momento histórico. Por conta desse ódio que está na sociedade brasileira, essa divisão, essa confusão nas pessoas.
E esse ódio, a gente tem que estar com isso claro, cristalino na nossa mente. Ele foi implantado nas pessoas de forma consciente e volitiva como um instrumento de poder. Então, esse ódio, se a gente for ver, fazer uma análise, ele tem direção. Na minha visão, esse ódio é direcionado para a classe trabalhadora e para os mais pobres. Se a gente for ver todas as ações desde o golpe de 2016, tem em função o ataque aos mais pobres e à classe trabalhadora, que é quem pode reverter isso que está aí. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, na minha visão, é parar, deixar esse ódio de lado. O ser humano, ele é naturalmente inteligente, mas a dominação pode fazer com que as pessoas percam a capacidade de reflexão. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, tentar fazer com que a sociedade brasileira recupere a sua capacidade de reflexão. E aí a gente já dá um passo tremendo para reverter esse massacre que os pobres e a classe trabalhadora estão sofrendo nesse momento. Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, logo após a saída do Eduardo Cunha, ele assumiu. Lembrando que ele estava ombro a ombro com o Eduardo Cunha em todo o período. Ele não era inimigo do Eduardo Cunha por nada. E esse cara que nunca deu um prego numa barra de sabão simplesmente vem querer dizer que qualquer pessoa pode trabalhar 80 anos. Rafa, comenta um pouco aí essa posição desse cara. Não, e pro Botafogo, né? Esse é o apelido dele lá na lista da Odebrecht. Da Odebrecht, né? É muito simples. Para quem não sabe, filho do César Maia, que foi ex-prefeito do Rio de Janeiro, Ele tem sempre sua casta, ficou né? nessa casta de poder político, nunca teve uma carteira assinada que não fosse dentro do mundo político. Vim falar que para quem está lá exposto a acidente, para os petroleiros que estão expostos a todo tempo numa bomba relógio, que pode a qualquer momento explodir, falar para um trabalhador rural que tem condição de trabalhar até 80 anos é, no mínimo, uma afronta que em outros tempos, nos tempos que eu falo de normalidade que da nossa sociedade, já estaria nas ruas sendo escorraçado, né? Mas hoje isso é visto até como algo positivo, né? Você vai ver na Globo, em outros canais, você vê lá, não, a terceira idade produtiva que começa a empreender a partir dos 70 anos. Os caras fazem campanha descaradamente, como na se verdade é isso que fosse acontece. a realidade nacional, né? E o pior de tudo é que hoje de manhã, não sei se vocês acompanham o Twitter, eu estou começando a acompanhar o Twitter graças ao Tadeu Porto, nosso diretor aqui, e o Twitter hoje de manhã era isso, eu odeio a Globo é um lixo, alguma coisa assim, e o pessoal que apoiou o Bolsonaro falando que a Globo é um lixo e tal, como se eles não compartilhassem até agora, uns 5 meses, 4 meses atrás, todas as informações da Globo, e hoje são os revolucionários contra a Globo, usando inclusive nosso discurso o tempo inteiro, falando que a Globo é um lixo, né? Pode comentar um pouco isso? Olha, Teseu, eu vejo a Globo como a boca do capital no Brasil. Tudo que é relacionado ao grande capital, aos interesses dos banqueiros, dos grandes latifundiários, dos empresários, sai na boca da Rede Globo. O problema é que o que a gente está vendo hoje, essa briga entre o pessoal do Bolsonaro e a Rede Globo, tem a ver porque o Bolsonaro, isso aí a gente não pode deixar de falar, ele sinalizou que vai tocar naquilo que é sagrado para a Rede Globo, que é o bônus de volume, que é como a Globo pega o dinheiro público. Então, a Globo, e a gente tem que entender, eu acho que é importante que a esquerda saiba disso, é que a Globo, ela não tem aliados. O que a Globo tem é interesse. Então, nesse momento, se ela ataca o Bolsonaro, é por conta de interesses próprios das organizações Globo. E já dizia as grandes frases do Roberto Marinho, né? Ele ganhou muito mais dinheiro, segundo ele, né? Pelo que ele não publicou do que o que ele publicou. Tem uma frase então, dele. São umas frases épicas que mostram um tem pouco outra. isso. Ele falou uma vez que a Globo ela não é um circo.
A Globo é um instrumento de poder. Instrumento de poder. Então, tudo que o capital pensa, a gente quer saber. Paulo Henrique Amorim, né? É, Publicou um livro sobre isso. O Quarto Poder, o Quarto livro do Poder, Paulo teve Henrique. aqui no sindicato conosco. A gente fala muito da Previdência, mas o INSS é o Instituto Nacional da Seguridade Social. A gente tem algo muito além da Previdência, que é a Seguridade, que é de garantir naquelas 3 fases que a pessoa mais precisa na vida, que é o quê? Quando a pessoa tem problema de saúde, que é o primeiro momento que ele precisa do apoio do Estado, quando ele está desempregado e quando ele está já no final da sua vida na velhice. São as 3 fases onde é a Seguridade que mantém essas 3 etapas. E aí que entra essa parte onde todo mundo contribui, e independente de você ganhar mais ou menos, você vai ter o mesmo direito que todos. E esse decreto que foi colocado coloca em risco exatamente isso. Tira um dinheiro específico que era para poder fazer a manutenção. Hoje você vai no posto do INSS, é cada vez mais difícil você ter uma perícia aprovada, porque por mais que você esteja doente, por mais que você esteja, eles inclusive colocaram como meta. Cada perícia, cada benefício que for cancelado, o funcionário lá, inclusive terceirizado, ganha 50, 90 reais por benefício suspenso. Se depois vai ser provado que a pessoa teve direito ou não, paciência. Mas esse é um reflexo exatamente dessa falta de dinheiro, dessa retirada desses recursos que estão sendo colocados. E nós tivemos aqui casos na Petrobras já de aposentados por invalidez. Tem um companheiro que praticamente não, ele perdeu uma das visões no trabalho, né, a visão de um dos olhos, e teve um descolamento de retina, e simplesmente com essa revisão do Temer que foi feita na Previdência, ele teve que voltar a trabalhar. Então, um cara que trabalhava embarcado, regime especial, que não tem condição de trabalhar nesse regime de trabalho, e aí, infelizmente, nessa reviravolta na Previdência, enfim, com essas metas, né, bônus para quem retirar. E você vê, a gente também já atendeu um caso aqui de trabalhador com câncer, com metástase já espalhado por todo o corpo, ter o benefício cancelado no INSS. No INSS, mesmo a pessoa não tendo a mínima condição de voltar a trabalhar. Exatamente para isso, na segunda instância reverte, mas o prejuízo que tem até você conseguir remarcar uma perícia, o cara vai ficar sem meses salário, sem salário, que não recebe nem da empresa, nem da não, e correndo o risco da empresa demitir por justa causa, sim, né? Sim, além disso. Então, alguns pontos aqui da proposta Previdência, né? O texto prevê mudança na lei mínima com 12 meses de transição. Então, para homem fica 65, mulher 62. Tempo mínimo de contribuição, privados urbanos de 20 anos de cada um, então tem que ter essa idade no mínimo 20 anos, e por servidores 25 anos para homem e para mulher, com 10 anos de serviço, cargo público, e 5 anos naquele cargo que estava exercendo. Trabalhador rural, 60 anos, então o próprio presidente da República falou que é um absurdo, tem gente que só vive em alguns estados que a expectativa de vida é até 60 anos, e colocou 69 anos, 70 anos, deu exemplo do Piauí, não conferi essa informação, mas segundo ele próprio tem isso, e aí bota 60 anos de proposta, e a mesma idade para homem e para mulher, 60 anos para os dois, trabalhador rural tendo 20 anos de contribuição. Professor, 60 anos a idade mínima, e a gente viu muito professor aí que infelizmente acreditou e teve esperança nesse presidente. 30 anos de contribuição no regime próprio, será preciso 10 anos de serviço, se for serviço público, 5 anos no cargo. Policiais civis, federais, agentes penitenciários e socioeducativos, 55 anos de idade mínima, tendo 25 anos para mulher de contribuição, 55 para os dois, tá? E 30 para o homem, com 20 anos de exercício no cargo. E para os agentes, 20 anos de contribuição no mínimo para cada um. Quando você remete aos militares, a proposta vai ser entregue daqui a 30 dias. Se vier, né? Balela, né, pessoal? Não vai vir proposta nenhuma. Guilherme, o que a gente comenta disso aí? Olha, Teseu, isso aí a mentira, o engodo de sempre, né? Então, a sociedade brasileira
Acho que muitas pessoas também foram enganadas, né? Aquela onda de fake news, acreditaram que o tema principal para se eleger os representantes do poder executivo e legislativo foi questões, a meu ver, que têm a sua importância, mas são questões secundárias, como a questão de kits de educação sexual, a questão religiosa, que ela é importante para todo ser humano, né? Ela é algo importante, mas para se eleger um representante máximo do país, para você eleger a sua Câmara de Deputados, que é quem aprova as leis para as futuras gerações, né? Então, e a gente volta a dizer, não me surpreendo com o que foi colocado e apresentado hoje. A gente já sabia que seria assim e sabia que essa reforma da Previdência ia prejudicar diretamente toda a sociedade, toda a classe trabalhadora e principalmente os mais pobres, volto a frisar aqui. Não, eu vou destacar aqui alguns pontos. Uma questão do serviço público, né? Outra é a criação do sistema de capitalização. Como a gente tinha dito, é um sistema que foi usado no Chile. E o que ele coloca aqui é que é para os novos trabalhadores escolherem, optarem, será um regime misto, mas que a proposta vai ser entregue num outro momento no Congresso Nacional. Então é um completo absurdo o que está acontecendo. Tem a mudança da alíquota, enfim, tem um monte de outro ponto aqui que vai ser mexido. Mas acho que o principal aqui da gente ter essa tranquilidade é a gente conversar que não essa questão de ser quem votou em A, em B e C, não. Nós temos que acalmar os ânimos, temos que apaziguar e pensar, isso aí vai ser ruim para toda a classe trabalhadora. E quem tem que ir lá, bater ponto e tal, fazer e não sei o que, é trabalhador. Quem está lá, até o trabalhador informal é trabalhador. Se está dizendo que diminui o desemprego, colocando o trabalhador informal, subemprego, como geração de emprego. E a gente até tem conversado aqui mais diretamente com os nossos trabalhadores, que nós, aqui no nosso regime especificamente de trabalho, né? A gente não vai ter aqui nas plataformas, nas refinarias da Petrobras, condição de ter trabalhadores com 60, 65 anos, 70 anos trabalhando. Então é impossível a gente conseguir ajustar para a realidade dos petroleiros e das petroleiras essa reforma da Previdência. Na verdade é uma deforma, né? Porque na verdade não tem reforma nenhuma nisso, reforma é coisa boa. Mas é isso que está colocado e esse documento a gente destaca porque mostra essa unidade. E aí eu queria que o pessoal comentasse um pouco aí. Hoje até teve um ato, né? Que alguns companheiros, inclusive de oposição, fazem oposição à nossa diretoria, mas que de muito bom senso foi um ato bem tranquilo nesse sentido, da posição dos trabalhadores de uma forma geral serem colocadas aí para todos. Teseu, a gente está num momento onde é preciso deixar as diferenças de disputas políticas, deixar essas diferenças de lado, porque todos e todas estão sendo impactados. Ou nós entendemos de que lado nós estamos e de que lado estão os nossos inimigos, ou então a gente vai continuar sempre nessa derrota, porque o outro lado está organizado. O lado do capital, o lado que pretende retirar o direito dos trabalhadores está muito bem organizado. E nós não temos o direito de estarmos nesse momento realizando nenhum tipo de disputa. Então, é muito importante. Teve atos em Macaé, em Campos também teve ato com os bancários, com diversos sindicatos participando, professores. E isso foi importante para poder mostrar para a sociedade, como você disse, que está independente de quem votou em A e quem votou em B, nesse momento todos nós estamos perdendo. Todo mundo que trabalha, que tem filhos, todo mundo que pretende um dia se aposentar, vai ser impactado. E se nós não nos juntarmos agora, não nos mobilizarmos, mais tarde vai ser difícil conseguir reverter isso. Seremos nós mesmos que iremos sofrer, né? E deixar claro que é importante todo mundo continuar atento no nosso site, no nosso Facebook, lá no nosso site tem um telefone de todos os diretores do Sindipetro NF, então você pode ir lá dialogar pelo WhatsApp, ou então dar um telefonema e tirar mais dúvidas com a gente.
E para isso é importante que, por fim, a gente debata com a nossa família. A gente não pode reter essa informação do ataque que a gente vai ter. A gente tem obrigação, cada um que está nos assistindo tem obrigação de ir conversar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, na escola, na faculdade, na igreja, e mostrar o desafio que a gente tem nesse momento. Então, o maior desafio que a gente tem hoje é da informação, fazer com que todo mundo entenda o que está em risco nesse momento com a reforma da Previdência. E nós, com certeza, estaremos aqui ao longo das semanas retomando nesse assunto, fazendo novas informações para a sociedade, mas o que mais importa é esse olho no olho, é fazer essa conversa com quem você confia, com quem você quer bem, que tem um futuro. Mandar um recado aqui para a classe média, que às vezes a gente fala muito nos mais pobres, também na classe trabalhadora, mas acredito que nós temos muitos amigos de classe média. A classe média, ela também vai estar nesse pacote, a gente não pode esquecer disso. A classe média de verdade, a classe que tem o capital cultural, né, que tem aí até um certo... Ela está um pouco acima do que é a classe trabalhadora, mas também vai entrar nesse pacote da reforma da Previdência, que eu volto a frisar aqui, o inimigo da sociedade brasileira é essa elite, a elite do saque, da rapina, os grandes latifundiários, os grandes empresários, o setor financeiro, e eles são quem saqueiam. O roubo de verdade vai para esses caras, e o roubo não está só no Estado, como é a cantilena que vem sendo contado ao longo dos anos na história brasileira, para se excluir toda vez que um inimigo de classe dessa elite chega ao Estado e toma o poder. No final das contas, é o que está por trás de toda essa ladainha que a gente vem ouvindo pela mídia nos últimos anos. Valeu, Gui. Pessoal, vou aqui falar um pouco, antes pedir para vocês, que é um boletim nosso aqui do sindicato, onde a gente, vou botar aqui na outra câmera, onde a gente tem aqui nossas matérias, falando das nossas rotinas aqui, mas que essa semana a gente, na verdade, está sempre antenado aqui com as pautas regionais, com as pautas nacionais, mas esse Reage Agora ao Trabalho Até Morrer, onde a gente coloca aqui, né, um trabalhador da Petrobras e um esqueleto aqui, uma chargezinha. Mas eu queria também pedir que vocês curtissem as páginas do Sindipetro NF. Nós temos aqui o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, seguir lá no Twitter, e o WhatsApp do sindicato, onde é só anotar esse número aí e mandar um oi, um adicionar nesse número aqui, 22 988 37 69 35. Porque a gente viu o que aconteceu nos últimos tempos, a gente sempre tem falado sobre a importância, né, das redes sociais, a gente sempre faz esse debate aqui, mas a gente viu que uma eleição ela foi decidida nas redes sociais. Então, se a gente não está buscando a verdade das informações, procurar refletir sobre as informações que chegam até vocês, sejam as nossas informações, sejam as informações de qualquer um outro, olhem, pesquisem, estudem, porque muitas vezes aquele que a gente confia não é muito bem intencionado. Então, muita gente acreditou, inclusive hoje, até hoje, se acredita, né? Você conversa com algumas pessoas, não, mas eles não vão conseguir fazer isso que estão dizendo que vão fazer, não. Então as pessoas, quem está propondo, as pessoas não acreditam em que quem está propondo, que o atual governo está propondo essa reforma da Previdência. Tem gente que eu escuto falar, não, mas eles não vão fazer isso não. Está lá, está escrito, a proposta está feita. Reforma da Previdência para trabalhar até morrer. Então sigam aqui os canais do Sindipetro NF e a gente, para a gente reafirmar, reforçar a nossa luta. Nesse dia de hoje, a gente encerra agradecendo todos os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram conosco nesses atos, nessas conversas que nós tivemos nas nossas bases, e pedimos que as pessoas façam lá as guerras nas redes sociais também. Hoje o assunto mais falado no Brasil no momento é justamente contra a reforma da Previdência. O governo tentou fazer uma campanha lá a favor, porém ficou muito mais forte esse trabalho contra a reforma da Previdência, contra essa tal
nova Previdência, essa maldita nova Previdência, que na verdade quer tirar direito do trabalhador e da trabalhadora. E a gente tem que estar cada vez mais junto quanto classe trabalhadora, porque afinal, pessoal, sozinho nós não somos nada, mas juntos nós somos muito mais fortes e a gente ganha desse empresariado, desse capital. Um grande abraço, boa noite. E petroleiros e petroleiras, Luta e resistência.